Shabbat Shalom para todos. Hoje nós temos duas parashot, duas porções da Torá que são estudadas simultaneamente, Vayakhel e Pekudei, que são duas porções, e estas porções elas estão em Shemot, Êxodo, capítulo 35, verso 1 ao capítulo 40, verso 38. As duas porções englobam todos esses textos e aí há uma finalização do Sefer Shemot, do livro de Êxodo na Torá. E essas duas porções, elas falam sobre os israelitas doando materiais abundantes para a construção do Mishkan, do tabernáculo, fala sobre os vasos sagrados, as tapeçarias, as paredes do tabernáculo, as roupas sacerdotais, Bigdei Kohanim, elas são confeccionadas. A Torá narra sobre Moshe iniciando a família de Aharon no sacerdócio, e depois o Mishkan, o tabernáculo, ele é erguido e a presença divina, a Shekhinah, vai e repousa sobre o tabernáculo. Eu já tinha até falado, que as últimas 4 porções da Torá do livro de Shemot versam sobre o tabernáculo, e nós temos agora as duas porções finais narrando também sobre o tabernáculo. Eu já ministrei uma aula chamada O Tabernáculo do Mashiach, que nós estudamos isso há umas 3 semanas atrás, ou 2, e hoje nós vamos voltar ao tema do tabernáculo, mas fazendo uma análise racídica deste tema, e o nome do estudo de hoje é o tabernáculo na alma. E esse tema é importante porque o Rebbe de Lubavitch, ele faz um paralelo entre o santuário físico, que é o tabernáculo, depois o templo, e o santuário interior. O santuário interior é o que eu chamo de tabernáculo na alma. Só para vocês entenderem, eu vou ler as explicações dele, mas existe um santuário físico, o Mishkan, o tabernáculo, o Beit HaMikdash, o templo. Mas dentro de nós existe um santuário interior. Dentro de nós existe um tabernáculo na alma. E o que o Rebbe de Lubavitch vai explicar, e eu vou ler para vocês, é que todo o tabernáculo terreno que foi construído aqui na Terra, todos os seus elementos estão conectados à nossa alma e desempenham funções dentro da nossa alma. Então, assim, existe uma arca da aliança dentro da nossa alma, existe um altar, um misbeach, dentro da nossa alma, existe um misbar haketoret, um altar do incenso, dentro uma menorá. Dentro da nossa alma estão presentes todos os elementos do tabernáculo, e isso possui uma função específica em nossa alma. E por isso que o nome do tema de hoje é o tabernáculo na alma. Mas vamos ler as lições do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe de Lubavitch, isso é um resumo que eu fiz de um estudo dele. Ele diz que a estrutura externa do santuário é paralela à estrutura interna dos judeus. As funções de cada aspecto do tabernáculo são paralelas às funções da alma. A arca interna, a arca da aliança, é o estudo da Torá. O altar interno são as mitzvot, os mandamentos. Aprender a Torá atrai a essência de Deus. Realizar mitzvot, cumprir os mandamentos, investe a essência de Deus no mundo. E aí prossegue o Rebbe de Lubavitch ensinando que construir nosso santuário interno acrescenta um tijolo na obra de Hashem e prenuncia a vinda do Mashiach. Vejam que interessante. O Rebbe de Lubavitch está dizendo que quando nós construímos o santuário interior,
ou seja, o nosso tabernáculo na alma, nós estamos acrescentando um tijolo na obra do Eterno, ou seja, nós estamos crescendo a obra do Eterno e isso prenuncia a vinda do Mashiach. E nessa citação ele faz um paralelo que a arca interna, ou seja, a arca da aliança, Aron Habrit, a arca da aliança interior que nós temos é o estudo da Torá. Então a arca na nossa alma é o estudo da Torá. O altar interno, o altar dentro da nossa alma são as mitzvot, são os mandamentos. Então, eu vou hoje pegar aí esse ensinamento dele, né? E algo da minha parte, Tzadok, eu vou expandir as lições do Rebbe de Lubavitch, voltando ao tabernáculo e pegando cada elemento do tabernáculo e conectando cada elemento à nossa alma. Então é um estudo que eu fiz, porque eu peguei essa frase que está aí na tela do Rebbe de Lubavitch e eu expandi esses conceitos. Mas o que nós temos que entender é que, segundo os cabalistas, tudo o que existe no mundo físico existe no mundo espiritual. Então, no mundo físico existe a Arca da Aliança, existe isso no plano espiritual. O altar existe no mundo espiritual. O altar do incenso, também a menorá, tudo possui um aspecto espiritual que se liga à nossa alma. E uma coisa que nós temos que entender, um texto que é muito interessante da Torá, chamou Êxodo 25, verso 8, o Eterno diz, está escrito assim, o Eterno dizendo: Ve'asuli mikdash ve'sharanti betoham. A tradução literal é: e farão para mim um santuário, e eu habitarei betoham, dentro deles. Vejam, e eu coloquei uma observação abaixo da minha parte, pautada em vários rabinos. Hashem não disse: e eu habitarei nele, no santuário. Mas o que Hashem disse foi: e eu habitarei dentro deles. Dentro deles, Betoham. Dentro deles, quem? Dentro dos israelitas. Muitas pessoas têm um conceito errado, pensando que o tabernáculo foi feito e erigido para o Eterno habitar dentro do tabernáculo. Mas esse texto da Torá é o próprio Eterno dizendo que ele não desejava e ele não quer habitar dentro do tabernáculo. Ele quer habitar dentro dos israelitas, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, dentro do nosso ser. E isso, meus irmãos, é algo lindo, profundo e tremendo. Repito, o Eterno nunca desejou morar em um templo, mas ele desejou morar dentro de nós, porque nós que somos o templo. E os rabinos explicam isso com toda a propriedade, com base nesse texto de Shemot, Êxodo 25, verso 8, que está escrito Betoham, dentro deles, dentro dos israelitas. Meu irmão e minha irmã, você foi feito por Hashem para ser o próprio santuário do seu espírito. E por isso que hoje nós vamos estudar o santuário da alma. Eu estou fazendo uma introdução, mas nós vamos estudar cada elemento do tabernáculo dentro de nós. Então, a função do santuário não era para que Hashem habitasse dentro dele, até porque Hashem não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso nós lemos, por exemplo, em Yeshayahu, Isaías 66:1, ele diz: assim diz Adonai, o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria do meu descanso? Isto é uma pergunta retórica do Eterno, no sentido de que, se o céu é o trono dele
e a terra os cabelos dos seus pés, Hashem pergunta: que casa me edificarias vós? Ou seja, vocês podem fazer uma casa na terra para eu morar? A resposta é não. É uma pergunta retórica cuja resposta é não. E que lugar seria do meu descanso? Veja, o Eterno ele não está confinado em um lugar, até porque Hashem ele é onipresente. E esse texto de Yeshayahu, de Isaías, ele é repetido em Atos, capítulo 7, versos 48 e 49, quando Estevão diz: e o Altíssimo não habita na obra das mãos. Como disse o profeta, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Qual é a casa que vocês construirão para mim? Diz Adonai. Ou qual é o lugar qual é o meu lugar de descanso? Então vejam, esses textos, tanto o texto da Torá que eu acabei de ler, quanto Yeshayahu e Atos, Estevão, nos ensinam que o Eterno não habita em um lugar físico. O santuário, o tabernáculo foi erigido para que Hashem habitasse dentro do homem. E é por isso que, ao comentar esse texto de Shemot, Êxodo 25, verso 8, o rabino Eliyahu Mank, ele diz: e eu habitarei no meio deles, literalmente neles, dentro deles, nos corações e nas mentes dos homens. Deus pediu para que cada pessoa construísse um santuário em seu coração, para preparar a si mesmo para ser o tabernáculo de Deus e ser o local de habitação do seu esplendor. Construir um altar para elevar a sua alma e para estar pronto a sacrificar seus desejos a cada instante para Deus. Raverim, esta frase é linda, porque vejam só, Hashem, ele quer construir o santuário dentro do teu coração. E aí eu pergunto, o que está dentro do nosso coração? Muitas pessoas, e todos nós passamos por problemas na vida, mas às vezes os problemas assolam o nosso coração e o nosso coração fica cheio dos problemas que nós estamos enfrentando, quando o correto é encher o nosso coração da presença do Eterno. Está dito aí que o Eterno ele quer um local para a habitação do seu esplendor, e o local em que Hashem deseja manifestar o seu esplendor justamente é dentro do nosso âmago, dentro do nosso ser. Você, meu irmão, foi preparado para ser um portador da própria presença divina. Os nossos atos aqui na Terra, as nossas ações, as nossas falas, tudo isso deve ser um reflexo do Eterno agindo dentro de nós. E o rabino Eliyahu Mank, no final, ele fala que nós temos que construir um altar para sacrificar os seus desejos para Deus. Isso é fundamental, por quê? Porque dentro do tabernáculo havia o altar, e os animais eram sacrificados e o sangue era aspergido no altar. Então, altar, ele vem da raiz zavar, não é por isso que o nome é Hamizber, o altar vem de zavar, que significa sacrifício. Então, o altar está ligado a sacrifício e o nosso altar interior está ligado a sacrifício. Então, a questão é, será que dentro de nós existe um altar? Se dentro de nós existe um altar, significa que nós estamos dispostos a sacrificar os nossos desejos carnais, sacrificar o nosso ego, sacrificar o nosso egoísmo no serviço ao Eterno. Nós temos que sacrificar os pecados, ou seja, matá-los, a nossa carnalidade,
que é promovida por Yetzirará, a inclinação para o mal, ela deve ser sacrificada dentro do altar do nosso coração. E meu irmão e minha irmã, servir ao Eterno exige sacrifícios. Muitas pessoas acham que servir ao Eterno é simples e que você não terá que sacrificar nada. Isto é um erro tremendo, porque o serviço ao Eterno exige sacrifícios pessoais. Muitas vezes o teu coração vai querer que você siga um caminho, mas é um caminho errado. Você terá que sacrificá-lo e falar não. Muitas vezes você vai ter que se dedicar sim a Talmud Torá, ao estudo da Torá, ao estudo das Escrituras. E aí Torá, eu quero dizer todas as Escrituras, Torá no sentido de sabedoria do Eterno. Você vai ter que dedicar tempo, eu dedico muito tempo ao Eterno, tempo de estudo, tempo de oração. Você vai ter que dedicar os seus bens, porque nós temos que fazer tzedaká, temos que ajudar o pobre, o necessitado, temos que ajudar as pessoas que necessitam, temos que expandir o reino do Eterno, e isso envolve dinheiro. Então nós temos que estar dispostos a sacrificar tantas e tantas coisas. Muitas vezes algo ruim, assim, mas é óbvio que, na verdade, eu gosto de servir ao Eterno. Mas um sacrifício que eu faço é o seguinte: você, para pregar a verdade, você gera muitos inimigos. Até mesmo pessoas que dizem que servem ao Eterno terminam se tornando teus inimigos. Porque quando você fala verdade e a verdade é inconveniente, você atrai inimigos. Tem muita gente aí na internet que me odeia. Não é? Tem muita gente que me odeia. Por quê? Veja, enquanto praticamente, salvo raras exceções, enquanto praticamente todos os líderes religiosos, né, existem exceções, mas enquanto praticamente todos os líderes religiosos estão ganhando muito dinheiro, cobrando dízimos, ofertas, enganando o povo, eu tenho meu trabalho secular, que eu tenho meu sustento próprio, não cobro dízimo, não ganho um centavo para fazer a obra de Hashem e boto do meu próprio bolso. Quando eu falo isso, meus irmãos, eu gerei milhões de inimigos no meio religioso. Todo mundo no meio messiânico, meio evangélico, muita gente tem raiva de mim. Por quê? Porque os camaradas estão ganhando muito. E aí, quando você fala a verdade, então, falar a verdade, e aí é muito ruim você ser odiado pelas pessoas. É um sacrifício que eu faço, eu gostaria de não ser odiado, mas é um sacrifício, porque a verdade, ela está acima até da minha imagem. Eu gostaria de ter uma imagem que todo mundo gostasse de mim. Mas o sujeito do mal, ele vai ter raiva, o sujeito do mal vai ter ódio de mim. É um sacrifício que eu faço, mas a verdade não pode ser negociada com esses, desculpem-me os termos, mas com esses cães gulosos. E quando você confronta os cães gulosos, obviamente vem uma represália. Mas Yeshua falou que quem servisse seria perseguido pelo nome de Yeshua. Então ele falou que a gente ia ser perseguido, sim. É estranho quem não é perseguido por ninguém. Então, prosseguindo, eu citei o Rabbi Eliyahu Mank, o grande Menahem Mendel de Kotz, ele ensina assim, comentando o Êxodo 25, verso 8. Está escrito Betoham, dentro deles, e não Betorro, dentro dele. Para nos ensinar que cada homem é obrigado a construir um mishkan, um tabernáculo, dentro do seu coração, e Hashem habitará lá. Meu irmão, você é obrigado a construir um tabernáculo para Hashem habitar. A questão hoje é a seguinte: nós temos... Qual é a lição da Torá dessa semana? O tabernáculo foi construído e erguido.
Qual é a lição espiritual? Nós temos que construir um tabernáculo dentro de nós. E nós construímos esse tabernáculo, meu irmão, dia a dia. No tabernáculo terreno havia sacrifícios de animais diários. Digo eu, nós temos que fazer sacrifício de animais dentro de nós. Sabe qual é o sacrifício de animais dentro de nós? É sacrificar a nossa alma animalesca. É o que diz a Yutânia, né? Nefesh Behemit, a alma animalesca dentro de nós. Então, eu procuro fazer sacrifício de animais. Sacrifício de animais não é matar um animal, não. É matar o animal dentro de mim. É matar a minha alma animal. É tentar matar aquilo de pior que existe dentro de mim. Isso é fazer sacrifício. E nós temos que construir, meu irmão. O Eterno está te chamando hoje, porque essa é uma paraxá profética. Hashem está te chamando hoje para você construir um tabernáculo dentro do teu coração. E quando você construir o tabernáculo dentro do teu coração, Hashem habitará dentro de você de uma forma tão intensa, tão profunda, que você terá acesso a Hashem 24 horas por dia. Você vai sentir a presença do Eterno no ar que você respira. Você vai... Hoje eu acordei, eu moro aqui, eu tenho uma vista bonita para o mar, que a Hashem me proporcionou. Eu olhei o mar estava azulzinho aqui, vendo o mar. Eu falei, que coisa linda, que pintura, que quadro. Então, olhar o mar me remete a Hashem, o vento batendo no meu rosto me lembra Hashem, um dia está ensolarado, está lindo, isso me lembra o Eterno. Nós temos que captar o Eterno até nas coisas singelas da vida. Esse próprio rabino que está aí na tela, Menahem Mendel de Kotz, ele tem uma frase linda que eu acho, linda, que eu vou falar para vocês aí, que ele diz assim: quem não encontra Hashem a cada momento de sua vida, não o encontrará em lugar nenhum. Repito, quem não encontra Hashem a cada momento de sua vida, não o encontrará em lugar nenhum. Nós temos que encontrar Hashem a todo momento, a todo instante. E isso é o tabernáculo da alma. É Hashem habitando dentro de nós. Cito ainda o Admor de Amshinov, um grande rabino polonês. Ele disse assim: cada pessoa é obrigada a introduzir a Kedushá, a santidade, dentro de sua própria casa, em sua vida individual, em tudo que está ao seu redor. Sua casa deve ser um mishkan, um tabernáculo para Hashem. Vejam, nossa casa tem que estar imbuída de Kedushá, de santidade. A nossa vida tem que estar também imbuída de santidade. E tudo ao nosso redor. Meu irmão e minha irmã, tem muita gente, e eu conheço judeu, conheço evangélico, conheço judeu messiânico, que o sujeito na congregação religiosa, ele é um santinho. Lá ele é um santinho, na igreja evangélica ou na sinagoga. Na instituição religiosa ele é uma coisa. Na casa dele, ele é outra coisa totalmente diferente. Até viralizou na internet, né, um pastor evangélico, né, que ia fazer uma live, ele não sabia, a câmera estava ligada, e eu nem lembro qual a palavra, mas ele ofendeu a mulher dele com palavras terríveis. Ele esculachou a mulher dele e ele não sabia que estava sendo gravado ao vivo e todo mundo viu como ele trata a mulher dele. Eu nem lembro, ele chamou ela de burra, nem lembro o que foi, mas uma coisa muito ruim. Então veja, esse pastor, na igreja dele, com certeza ele é um santinho, ele é um anjo alado. Em casa, desculpe minha expressão, ele age como se fosse um shed, como se fosse um demônio. Então vejam, há rabinos que são a mesma coisa, rabinos ortodoxos, rabinos messiânicos, enfim.
A pessoa aparenta uma coisa, mas quando você conhece ela é totalmente outra. A Kedushá, ela começa em nossa casa, começa em nossa vida, e ela se expande para tudo que está ao nosso redor. Mas, repito, a santidade começa em casa. Tanto é que eu falo dos outros e falo de mim também. A melhor pessoa para saber quem eu sou, o Tzadok, sabe quem é? É minha esposa Vanessa. Você não sabe, mas minha esposa, ela sabe quando eu oro e se eu não estou orando, ela sabe. Se eu estou estudando a Bíblia ou se eu não estou estudando a Bíblia, ela sabe. Ela sabe quando eu estou calmo. Se eu estiver irritado, ela sabe. Então ela sabe de tudo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes eu quero conhecer um homem, a melhor coisa é eu e minha esposa conhecermos a esposa desse homem, porque a esposa sabe tudo o que se passa. O que eu quero ensinar, meu irmão, que a nossa casa, eu sempre digo, eu procuro fazer do meu lar, da minha casa, um Gan Eden, um jardim do Éden. Um jardim do Éden em que eu vivo em harmonia com a minha esposa. A santidade começa em casa. E aí eu falo algo forte para você, meu irmão, minha irmã. Se a tua casa é um santuário, eu te pergunto, o que você está vendo na televisão? Será que o que entra na televisão dentro da tua casa é algo que agrada ao Eterno? Eu conheço muitos religiosos que veem programas com sexo explícito, programas com sensualidade, problemas com carnalidade. E a pessoa fala, Tzadok, isso é só distração e diversão. Isso é uma diversão. Mas eu pergunto, será que nós podemos nos divertir com algo que é abominável aos olhos do Eterno? Será que é lícito? É claro que não. Então, meu irmão, o que você vê na televisão tem que ser algo que não pode ser... Hoje em dia é até difícil, você vai ver um filme, às vezes o filme é até bom, no meio tem algum negócio que você nem sabe que é heresia, mas, bem ou mal, eu tento extrair o lado bom das coisas, mas tem coisas que você já sabe que é nojento por natureza, então não vou nem ver, não vou nem ver. E já aconteceu de eu estar até vendo, sei lá, uma série, algum negócio, de repente aparece coisa de homossexualismo de homem e de mulher, eu paro de ver, dou dislike e tal, e nunca mais nem quero saber. Porque eu não sei porquê, hoje em dia toda série de TV, às vezes a série é até boazinha, mas sempre tem uma pregação de homossexualismo, né? Por isso, só uma curiosidade para vocês, por isso que eu tenho selecionado e visto muitas séries coreanas. Só uma coisa engraçada, porque séries românticas que não tem nem sexo. O sujeito namora a menina por anos e não tem nem sexo. Porque na Coreia, geralmente, a pessoa só vai ter a relação depois do casamento. Então é uma história de amor que não tem nem beijo. Eu já vi várias séries e filmes de amor que não tem nem beijo, a pessoa nem pega na mão. É só na conversa. Eu gosto de série coreana por isso. O sujeito conquista a mulher conversando sem tocar, sem beijar, sem nada. Então eu que sou uma pessoa romântica, eu gosto disso, né? Filme de Hollywood não, o camarada conhece a mulher, à noite ele leva a mulher pra cama e faz sexo. Enfim, por isso que eu não gosto de ver isso. Mas enfim, nós temos que ter uma sacralidade em nosso lar. Então percebam o seguinte, quando o Rebbe de Lubavitch ele estabeleceu um paralelo entre o santuário físico, o tabernáculo terreno, e o santuário interior, que é o tabernáculo na alma, não é? Então tem o tabernáculo na terra e o tabernáculo na alma, que é o santuário. O que ele quis dizer com outras palavras é que nós somos templo de Hashem. Nós somos o local da habitação do Eterno. E o que todos esses rabinos estão falando, que nós somos templo do Espírito, todos eles falam isso com outras palavras. Isso que eles falam agora, séculos e séculos e séculos e séculos atrás, o grande rabino Shaul, conhecido como Paulo, ele ensinou em 1 Coríntios, ou não sabem que o seu corpo é o templo da Ruach HaKodesh,
do Espírito de santidade que habita em vocês, o qual receberam de Elohim, e que vocês não são de si mesmos, porque foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Elohim em seu corpo e em seu espírito, que são de Elohim. Percebam, meus irmãos, está escrito aí no verso 19 que nós não somos de nós mesmos. Você não pertence a você. Você pertence ao Eterno. É muito interessante, né, que tem gente que às vezes o filho tá fazendo um montão de coisa errada, aí o sujeito fala, meu filho, meu filho, meu filho. Quando, na verdade, o filho não é nem teu. O teu filho é do Eterno. Nós somos do Eterno. Nós não somos nada, porque nós fomos comprados por um preço. E por isso que nós temos que glorificar a Hashem no corpo e no espírito. Verso 20. Que são de Elohim, de Deus. O teu corpo não pertence a ti. Ah, eu não sou... né? A pessoa fala, Tzadok, eu não sou casado, vou fazer sexo. O corpo não pertence a ti e nem o teu espírito. Isso que é o problema do ser humano. O ego faz com que nós achemos que nós temos um corpo, que nós tenhamos dinheiro, que nós tenhamos um emprego, que nós tenhamos uma casa e que nós tenhamos uma família. Mas, na verdade, nós não temos nada. E se nós servirmos ao Eterno, o Eterno habita em nós. Verso 19, porque nós somos o templo da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Uma passagem linda e que muitas pessoas não entendem é que quando a mulher samaritana pergunta para Yeshua onde as pessoas deveriam adorar a Hashem, ou em Jerusalém ou em Samaria. E o que Yeshua responde? Yeshua responde que viria a hora em que Hashem não seria adorado nem em Jerusalém e nem em Samaria. E ele diz, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa frase de Yeshua choca muitas pessoas, mas ela é profunda. Por quê? Os judeus adoravam Hashem no templo em Jerusalém. Então, qual é o lugar sagrado do Eterno para os judeus? Jerusalém. Os samaritanos adoravam em Shomron, que é Samaria. Samaria em hebraico é Shomron. Então, eles adoravam em Samaria. Então, ficava uma guerra. Você adora em Samaria ou em Jerusalém? E Yeshua falou, virá a hora em que Hashem não será adorado nem em Jerusalém, nem em Samaria. Por que Yeshua disse isso? Porque Yeshua profetizou que o templo em Jerusalém seria destruído. E nós sabemos que após a morte e a ressurreição de Yeshua HaMashiach, os sacrifícios de animais não são mais necessários. E o templo foi destruído no ano 70. Então, o que acontece? Quando o próprio Eterno permitiu a destruição do templo, isso foi profetizado por Yeshua, na verdade, o que o Eterno quer ensinar é que nós não devemos ficar focados no local. Os discípulos de Yeshua falaram, olhando o templo, que construção linda, maravilhosa, essas pedras belíssimas. O que Yeshua responde? Não ficará pedra sobre pedra. O que Yeshua quis ensinar é que você não tem que estar focado no local, porque nós temos um templo dentro de nós. Nós temos que nos conectar ao Eterno dentro do tabernáculo na alma de cada um de nós. Veja, quando eu vou em Jerusalém, eu vou lá no Côtel, no muro, eu oro no muro das lamentações, posso pegar um papelzinho e colocar no muro, mas falo para você com toda a sinceridade,
O Eterno está me ouvindo aqui da mesmíssima maneira que ele me ouve no muro. Você que está em Fortaleza, no Recife, no Ceará, em Santa Catarina, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, o Eterno te ouve onde quer que você esteja, porque você é templo da Ruach HaKodesh. Se você, né, eu falei você, se você é um justo e construiu um templo dentro de você, essa é a lição profunda de hoje, que nós temos que construir o templo dentro de nós. Se você de fato e verdadeiramente construiu um templo dentro de você, a sacralidade não está no muro, a sacralidade está dentro de você. Repito, não tem nenhum problema, eu gosto até de orar no muro, não tem problema, mas estando aqui no Rio de Janeiro, o local que eu estou aqui e agora é tão sagrado quanto, porque não é o local. A questão é como que está o teu relacionamento com o Eterno. Tanto é que, verdade seja dita, os maiores sinais, prodígios e maravilhas que eu vi Hashem operando foram aqui, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde eu habito. Pessoas curadas de AIDS, pessoas curadas de câncer, uma moça cega que voltou a ver. Tanta coisa eu vi aonde? Aqui que eu vi. Por quê? Porque a sacralidade está naquele que serve ao Eterno, ok? Nós temos que parar com essa superstição. Repito, eu escrevo o papel e boto no muro, mas não significa, meu irmão, que aquilo ali é uma mágica. Tem gente que acha, não, botou ali no muro, é uma mágica que agora o milagre chega. Repito, você pode botar papelzinho e não acontecer nada. Aquilo ali não é mágica. Senão aquilo ali vai ser um amuleto, vai se tornar o teu bezerro de ouro. Se o muro for um local ali mágico, isso daí vai ser uma espécie de feitiçaria, né? Então, na verdade, não é isso, ok? Repito, o lugar é sagrado, não tem nenhum problema, eu gosto de orar ali, porém, nós sabemos que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, e Yeshua falou, não sou eu, meu irmão, é Yeshua dizendo, não será em Jerusalém, não será em Samaria. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, é dentro de nós. Quem disse isso foi Yeshua. Então, como nós temos que aplicar essa ideia do templo interior em nossas vidas? O templo era um local de oração. As pessoas iam orar no templo. Então, o que a gente age no nosso templo interior? Nós devemos orar. O teu templo interior, o teu tabernáculo na alma é construído por meio de tefilot, de orações. No templo, as pessoas muitas vezes faziam tzedakah, também iam lá, tinham um local para se fazer tzedakah. Então nós temos que fazer tzedakah, temos que praticar atos de bondade, ok? Então no templo interior, nós temos que ter o dever de orar, temos que praticar atos de bondade, de dar bons frutos, de dar um bom testemunho. Outro paralelo interessante, no templo estavam quem? Os Kohanim, os sacerdotes. Como que é o nosso templo interior? No nosso templo interior, nós que somos os Kohanim, nós que somos os sacerdotes. Quem escreveu isso foi Kefá, Pedro, ou Kifa em aramaico. Ele, e aí é uma tradução literal do aramaico que eu fiz e eu quero comentá-la, ele diz assim, e vocês são uma tribo. Está a palavra aramaica sharbitha. Sharbitha significa tribo, ou família, ou geração, ok? Sharbitha significa tribo, ou família, ou geração. Então, nós somos uma tribo escolhida, ou uma família escolhida, ou uma geração escolhida. Olhem que profundidade da pesquisa em aramaico. O Kefá Pedro, ou Kifa em aramaico, ele quer ensinar que nós somos a tribo, nós que servimos a Yeshua, nós somos uma verdadeira tribo.
Muita gente chega, Tzadok, eu queria saber se eu sou da tribo de Judá, se eu sou da tribo de Benjamim, se eu sou da tribo de Dan, de Gad. Meu irmão, nós temos uma tribo, Sharbitha. Essa tribo é a tribo daqueles que servem ao Eterno e a Yeshua, a tribo escolhida. E essa tribo, ela tem uma característica, porque quem está nessa tribo serve. Damherna lemalkutha, serve como sacerdote para o reino. Olhem que profundo. Pedro, que está dizendo que quem é dessa tribo serve como se fosse um sacerdote para o reino. Nós temos que ser sacerdotes. O que é o sacerdote? É um homem santo. Eu conheço, né? Já vi na televisão um famoso pastor evangélico dizendo assim: você tem que dar dízimo para mim, porque eu sou pastor, eu sou sacerdote. Eu sou pastor, eu sou sacerdote, você é membro da minha igreja e deve dar o dízimo, porque eu sou o sacerdote. Quem falou isso foi um dos pastores mais famosos do Brasil. Vejam, ele não, com todo respeito, ele é um ignorante nas escrituras, com todo respeito. Por quê? Porque está dizendo aí que todo mundo é um sacerdote para o reino. Então você, meu irmão, você tem que ser um sacerdote. Sacerdote não é pastor, não é rabino, não é roche, é todos aqueles que servem ao Eterno, servindo ao reino. Se você serve ao Eterno com santidade, porque qual é a função do sacerdote? Servir com santidade. Se você leva uma vida santa, de oração, de atos de bondade, de estudo das escrituras, uma vida correta, você sim é um sacerdote. Ok? E nós fomos chamados também para quê? Ramakadisha, para sermos um povo santo. Um povo verdadeiramente santo nós devemos ser. Por isso, meu irmão, que nós temos que transformar todos os atos rotineiros da nossa vida em santidade. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, o próprio Rabino Shaul disse: portanto, se comem ou se bebem, ou se fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Elohim. Vejam, comer, beber ou fazer qualquer coisa. Veja, comer é um ato normal. Você come. Beber é um ato normal. Mas quando comer se torna sagrado? Sabe quando comer se torna sagrado? O comer vai se tornar sagrado quando nós bendizemos a comida. Por isso que antes de comer a gente faz uma brachá, uma bênção. Por quê? A comida, dizem os rabinos, a comida não é nossa. Ela nos foi dada pelo Eterno. Então fazer uma brachá antes de comer significa que eu estou reconhecendo que quem me deu aquela comida é o Eterno. E ele está me autorizando a comer algo que não é meu, que é dele. Meu irmão, quando eu comi um pão hoje, né? Eu fiz a brachá do Hamotz Lechem, minha Aretz. O pão não é meu, está aqui em casa, mas o pão é do Eterno que ele me deu. Então vejam, comer é um ato normal do cotidiano, mas se tornou um ato sagrado. Então comer e beber pode ser um ato sagrado. E Shaul fala, você pode comer, beber ou fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, meu irmão, pode se tornar sagrado quando você atribui aquilo ao Eterno. Se você comprou uma casa própria e agradeceu ao Eterno e consagrou a sua casa ao Eterno, aquilo ali é um ato sagrado. Se eu estou indo à praia, às vezes eu gosto de fazer uma caminhada na praia, eu estou olhando a praia, estou contemplando a beleza que Hashem criou, o próprio caminhar na praia se torna um ato sagrado, porque eu estou contemplando Hashem. Então vejam só, nós temos que entender
todas essas coisas que o tabernáculo atua dentro de nós. E é por isso que, de acordo com o pensamento racídico, quando cada judeu construir de fato o seu templo interior, o Mashiach virá. Perceba, meu irmão, você quer saber quando Yeshua vem? Para Yeshua voltar, você tem que construir o tabernáculo, o templo dentro do teu ser. E aí Yeshua virá. Yeshua não voltou porque nós não fizemos a nossa parte. Aí, o pensamento racídico está falando de judeu e eu, Tzadok, acrescento. Você que é gentio também e serve a Yeshua, ok? Que os rabinos sempre falam de judeu, mas eu aprendi com o rabino Shaul, Paulo, que não há judeu nem arameu, não há homem nem mulher, e não há homem livre e nem escravo, todos nós somos e pertencemos a Yeshua HaMashiach, todos nós somos um. Então, onde está aí judeu, eu leio qualquer pessoa. Então vejam, nós temos que construir o nosso tabernáculo, o nosso templo interior. E aí o Mashiach virá, ok? E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar os elementos do tabernáculo que nós estudamos aí há umas 3 semanas atrás e eu vou fazer uma aplicação prática do santuário interior, ou seja, do tabernáculo na nossa alma. Então vejam, nós estudamos... antes disso, eu cito ainda os Mekubalim. Mekubalim são os cabalistas. Eles ensinam que o tabernáculo representa um microcosmo que reflete verdades profundas sobre a vida e o universo. Então, o tabernáculo, meu irmão, é algo muito profundo, porque o tabernáculo não é só aquilo que você pensa da Torá, mas existem verdades profundas sobre a vida e o universo. E eu peguei esse pensamento dos cabalistas e o que eu vou fazer com vocês agora? Agora eu quero analisar essas verdades sobre a vida, sobre a nossa vida. Eu quero aplicar o tabernáculo na nossa vida diária, ok? Então, o que eu vou fazer é pegar o tabernáculo e extrair verdades profundas sobre a nossa vida. Primeira coisa, o tabernáculo tinha o Hamizber, o altar. O altar, eu falei hoje, que vem da palavra zavar. Zavar significa matar, abater, fazer um sacrifício. E nós sabemos que os animais, eles eram mortos não no altar, eles eram mortos, mas o sangue era aspergido no altar, nos 4 chifres do altar. E isso nós estudamos e estudamos também antes que isso tem uma simbologia. A simbologia é que sem derramamento de sangue não há capará, ou seja, não há expiação. E isso nos ensina que a expiação substitutiva pelo pecado aproximava o homem do eterno. Então, essa é a simbologia do altar que nós já estudamos há 3 semanas atrás. Mas agora eu quero aplicar isso que nós estudamos ao nosso templo interior. Então, repito, o altar é um lugar de sacrifício, é um lugar de derramamento de sangue e é um local de expiação substitutiva. Como que o altar, repito, nós temos um altar dentro da nossa alma. Como que o altar dentro da nossa alma funciona? E aí eu coloco a próxima tela, em verde. Ora, se nós somos o templo, o nosso templo interior, que é o tabernáculo na alma, conta com um altar, que é o local em que devemos sacrificar os nossos desejos carnais para servirmos a Hashem. Meu irmão, nós temos que servir a Hashem, custe o que custar, sacrificando o que for preciso para sacrificar. Altar é local de sacrifício e todos nós temos que pagar um preço. Um preço porque
Servir ao Eterno exige compromisso, exige dedicação, exige tempo, exige muitas vezes dinheiro, exige autocontrole, exige fidelidade, exige matar o eu no altar do nosso coração, matar o ego, matar a carnalidade, matar a vaidade, o orgulho e a soberba. Quantos e quantos líderes religiosos são soberbos, são orgulhosos? Por que eles são isso? Porque eles não souberam levar o orgulho, a soberba e a vaidade para o sacrifício. Você, meu irmão, e eu temos que sacrificar Yetzirará, temos que sacrificar a inclinação para o mal. O próprio Yeshua, ele deu essa lição quando ele disse em Mateus 16, capítulo 24, ele disse: quem quiser vir atrás de mim deve rejeitar a si mesmo e tomar a sua estaca, a sua cruz, e vir atrás de mim. Vejam os elementos que Yeshua ensinou. Você deve o quê? A primeira coisa que ele falou, você deve rejeitar a si mesmo. E eu falo algo para vocês. Quem rejeita a si mesmo encontra o Eterno. Para você encontrar o Eterno, você tem que perder-se de si próprio. Quem perde a si mesmo, ganha o Eterno. Repito, quem perde a si mesmo, ganha o Eterno. Então, para você ganhar, você tem que aprender a perder. E o problema do ser humano é que ele não quer perder. E sem perda, não há encontro com Hashem. Yeshua nos ensinou que nós deveríamos tomar a nossa estaca de execução, a nossa cruz. Cruz, meu irmão, é instrumento de quê? De morte. É instrumento de... Yeshua foi morto na cruz, é instrumento de sacrifício vivo. É sacrificar a nossa própria vida em prol do reino. Tem gente que não está sacrificando nada. Vou dar um exemplo simples, profundo, uma lição de exortação para você e para mim também, para todos nós, que eu não sou melhor do que ninguém. Veja, tem gente que pega a agenda, sujeito, não, do horário tal ao horário tal eu vou trabalhar, do horário tal ao horário tal eu tenho meu lazer, do horário tal a tal eu vou para a academia, do horário tal eu faço isso, do horário tal eu fico no Facebook, eu fico no YouTube, faço isso. A agenda do sujeito está lotada. Mas eu pergunto, qual é o tempo que você se dedica ao Eterno? Qual é o tempo que o Eterno tem na tua agenda? Meu irmão, se o Eterno tiver pouco tempo em nossa agenda, nós estamos nos afastando dele, o que não é algo positivo. Todos nós teremos momentos em que diminuiremos o nosso tempo ao Eterno. Às vezes é até normal, você está trabalhando muito, você está com um problema que está te assolando, às vezes acontece, o teu tempo cai, mas isso acontece com todos nós e comigo também. Há momentos em que eu tenho mais tempo e há momentos que eu tenho menos tempo. Isso acontece comigo. Agora, quando o tempo do Eterno está diminuindo, eu tenho que ficar ligado e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu até falei com a minha esposa essa semana sobre outra coisa, mas eu posso aproveitar. Eu falei, está na Brita Hadashah, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então veja, se o teu coração está voltado para várias e várias coisas, você está fazendo isso, e você não tem tempo para o Eterno, né? O teu tesouro, o teu coração está em outras e outras coisas. Então nós temos que ter
sem muito tempo para o eterno. E isso que falta. Falta justamente a pessoa colocar a consciência que o tempo primeiro é do eterno. Eu me lembro até hoje, algo que eu sei, mas eu achei lindo, 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 que me emocionou, e eu me lembrei agora, e com certeza eu vou me emocionar de novo. Toda a renda do meu livro é dedicada a um orfanato. Um dia eu quero ir lá, depois eu quero até ver como tá com o Covid e tal, porque eu queria até gravar algo lá, sem mostrar às crianças, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite. No máximo mostrar de costas, ou botar uma faixa preta, assim, para não aparecer. Eu não posso expor, né, mas, enfim. Esse orfanato, eu tenho vários testemunhos fortes em relação a esse orfanato. Eu tenho testemunhos muito lindos e profundos. Mas uma vez, uma coisa que me impactou nesse orfanato é que eu estava lá com as crianças, eu e minha esposa, e as crianças, eu falei para elas assim: quando vocês acordam, o que vocês fazem? Vocês vão tomar café da manhã? Fiz uma pergunta. Sabe o que as crianças me responderam? Não, não, a gente não vai tomar café da manhã, não. E eu, na minha inocência, perguntei: ué, mas vocês passam fome? Vocês não vão tomar café da manhã? Sabe o que as crianças me falaram? Não, antes de tudo a gente acorda cedo para ficarmos em oração. E um menino me falou: porque a minha primícia é dar o primeiro tempo da minha manhã para Deus. Meu irmão, não sei se você está sentindo o impacto dessa palavra. Essa criança proferiu uma lição muito profunda, muito tremenda, de que a primícia do tempo dela é o eterno. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é orar ao eterno. E, gente, isso nós temos que entender. É um sacrifício? É. A pessoa quer tomar um café da manhã, a pessoa quer fazer outra coisa, mas os sacrifícios valem a pena. Vou dar um testemunho rapidinho de outra coisa aqui. Teve a festa de Purim e uma das mitzvot da festa é você ajudar os pobres, né? Ajudar os pobres. Eu fiz um vídeo até falando para quem quisesse ajudar esse orfanato. Naquele dia, eu peguei uma quantidade de dinheiro e doei ao orfanato. Fiz uma transferência bancária para o orfanato. Naquele dia que eu fiz a transferência do dinheiro, eu não precisava daquele dinheiro. Eu nem precisava daquele dinheiro. Mas uma semana depois, eu sabia que aquele dinheiro poderia me fazer falta. Só para vocês entenderem, no dia eu sabia, eu tinha o dinheiro, mas eu sabia que uma semana depois aquele dinheiro poderia me fazer falta, porque eu e minha esposa, fazendo um negócio, né, uma transação comercial na vida privada, e eu ia precisar de dinheiro. E aí eu confesso que eu falei: poxa, como que eu vou doar o dinheiro pro orfanato se eu vou precisar do dinheiro daqui a uma semana? Eu ia depositar o dinheiro no orfanato e Etserrará, a inclinação para o mal, cochichou no meu ouvidinho assim: Sadoc, por que você vai doar o dinheiro se você sabe que daqui a uma semana esse dinheiro pode te fazer falta? Não doa não. Doa menos, faz a doação menor, ou doe só daqui a algum tempo quando melhorar tudo. Meu irmão, a tentação falou isso no meu ouvido. Pela emuná, pela fé, eu fui e doei o dinheiro. Doei o dinheiro profundo. 2 dias depois, o Eterno começou a botar minha esposa acordada à noite, mandou até pesadelo para minha esposa para me dar um recado sobre a transação comercial que eu ia fazer. O Eterno botou minha esposa sem dormir 2 noites para mandar uma palavra para mim. Baruch Hashem, que um negócio comercial que poderia me gerar um profundo prejuízo, até financeiro,
o Eterno me deu um livramento que me poupou muito mais do que eu doei para o orfanato. Ficou barato. O que eu doei pro orfanato, na verdade, eu ganhei muito mais. Muito mais. Na verdade, ganhar assim, no sentido de que eu não perdi o que eu ia perder. E aí, eu orando, meditando, né? Na verdade, eu estava meditando nessa hora, o Eterno me ensinou algo que ele sempre me ensina, que quem faz tzedakah nunca vai ficar mais pobre. Não fica, não. A tentação falou no meu ouvido, olha, né, o dinheiro aí é importante, vai fazer falta. Não faz falta. É impressionante. E eu fiz a tzedakah pensando, né, poxa, aí pode fazer falta, mas eu me lembrei, eu doei com emuná, com fé, porque o Eterno, ele ensina essa lição linda. Quem ajuda os pobres não vai ficar mais pobre. Pelo contrário, né? Então eu fico... tem gente que é avarento, né? O sujeito é avarento, é pobre, vai morrer pobre. Se o sujeito é pobre, avarento, vai morrer pobre e não vai nem levar para o mundo vindouro, né? Isso é forte que eu vou falar. Porque a Mishnah fala que quem faz tzedakah, você é beneficiado no Olam Hazé, no mundo presente, e você vai ser abençoado no Olam Abá, no mundo vindouro também, ok? Bem, prosseguindo o estudo. Então eu estava falando de sacrifício, né? Sacrificar, aí nesse meu exemplo, eu sacrifiquei dinheiro e o sacrifício valeu muito a pena. O sacrifício lindo, ajudar as crianças sempre vale a pena. Então, a gente tem que sacrificar o dinheiro, o tempo, a nossa dedicação, os nossos desejos carnais. Você tem que sacrificar teu desejo carnal. Tudo você tem que sacrificar. O próximo elemento do tabernáculo era Kior Nehoshet, era a bacia de bronze. E nós estudamos que os Kohanim, quando os sacerdotes entravam na Ohel Moed, na tenda do encontro, eles tinham que lavar os pés e as mãos nessa bacia de bronze. Lavar os pés e as mãos, se eles não fizessem isso, eles iriam morrer. Era decretada a pena de morte. E o Ramban, o Moshe Ben Nachman, ele explica que o Eterno ordenou a lavagem. Por quê? Porque isso simboliza a santidade. A simbologia da lavagem é a santidade, ou seja, que é necessário purificar-se para servir ao Eterno. Então vejam, quando os sacerdotes entravam no Mishkan, do tabernáculo, eles geralmente estavam com as mãos sujas e os pés sujos. E o Ramban, o Moshe Ben Nachman, ele diz assim, bem, quando alguém vai servir a um rei humano, você não pode servi-lo com a mão suja e nem com o pé sujo. Você tem que estar asseado e limpinho para servir a um rei humano, todo bonitinho e limpinho. Então, com mais razão, para servir ao Eterno, os Kohanim, os sacerdotes, tinham que lavar os pés e as mãos. E isso representa a purificação no serviço ao Eterno. Significa o quê? A santidade. E qual é a aplicação dessa bacia de bronze dentro da nossa alma? Repetindo, que eu estou falando direto, dentro da nossa alma há todo o tabernáculo. Então, dentro da nossa alma existe Kior Nehoshet, a bacia de bronze. Para que serve a bacia de bronze dentro da nossa alma? Está aí em verde. No nosso templo interior, ou seja, no tabernáculo, na alma, nós temos que lavar as mãos, purificando os nossos atos para servirmos a Hashem. Meu irmão e minha irmã, não tem como servir ao Eterno na impureza, na imundície, na carnalidade, no pecado. Muitas pessoas estão na imoralidade sexual. Muitas pessoas vivem uma vida desonesta em seus negócios. Muitas pessoas dão um péssimo testemunho. Muitas pessoas idolatram o dinheiro, idolatram
pessoas, até religiosas, que não deixa de ser idolatria. Vou falar algo forte agora. Muitas pessoas idolatram a religião. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou da congregação tal, eu sou do ministério tal, eu sou da sinagoga tal, eu sou do... Veja, orgulho denominacional, orgulho de religião pode se tornar um bezerro de ouro. Meu irmão, algo que hoje, antes de ministrar essa paraxá, eu estava orando e o Espírito me tocou para dizer algo para você. Nós não estudamos que nós temos que construir o tabernáculo dentro da nossa alma. E aí o Espírito me tocou o seguinte: ou você constrói o tabernáculo dentro da tua alma, ou vai ser construído o bezerro de ouro dentro de você. Forte essa palavra. Ou você constrói o tabernáculo, ou você constrói o bezerro de ouro. Ou seja, você tem que entender que você precisa servir a Hashem. Ou você vai servi-lo com pureza, com kedushá, com santidade, com conexão ao sagrado e ao divino, ou você servirá aos ídolos. E repito, a própria religião pode se tornar o teu bezerro de ouro. Porque vejam, eu mesmo tive que ser podado pelo Eterno com o passar do tempo. Às vezes, o próprio judaísmo estava me enredando, que a própria religião judaica podia se tornar um bezerro de ouro na minha vida. Por isso que eu já falei aqui, quando tem coisas belas do judaísmo, eu aplaudo e defendo. Mas o que está errado, eu vou combater sim. Vou combater sim. A maioria dos líderes messiânicos que eu conheço, eles nunca batem de frente contra ninguém porque eles não querem desagradar aos homens. Então eles nunca vão criticar nada, porque eles não querem desagradar aos homens. Mas para mim importa mais agradar a Hashem do que agradar aos homens. Então se eu tiver que bater de frente, vou bater de frente sim. Ah, Tzadok, não é certo você bater de frente, você não pode. Vejam, Yohanan Hamatbil, João Batista, por que ele perdeu a cabeça? Porque ele bateu de frente. Porque ele bateu de frente, meus irmãos. Se ele ficasse ali acovardado, quietinho, ele estaria vivo, morreria idoso. Então, na verdade, a tradição fala que Yeshayahu Hanavi, que o profeta Isaías, ele foi cerrado. Cerraram Isaías, meu irmão. Cerraram ele com serrote. Pegaram Isaías, prenderam e cerraram com um serrote. Por que Isaías morreu cerrado? Porque ele ousou falar a verdade. E em um tempo, em uma era de mentiras, falar a verdade é um ato revolucionário. Então eu sou um revolucionário no sentido de fazer revolução, não essas revoluções aí políticas que não vão dar em nada, mas uma revolução pela Torá, pela Brit Hadashah, uma revolução promovida pela palavra do Eterno. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, tem que haver purificação. Uma vez, uma moça, uma amiga minha que eu gosto muito, falou: Tzadok, você não pode falar contra o homossexualismo ao vivo, porque está sendo gravado. Você não pode fazer ao vivo. Você não tem medo que aconteça alguma coisa? No dia eu não falei nada, né? Eu nem lembro, eu não falei nada. Mas o que eu pensei, eu não falei nada porque a pessoa podia, talvez ficar até magoada. Mas vejam, um servo do Eterno, ele tem que pensar o seguinte:
Se eu tiver que perder a cabeça, eu tenho que estar disposto a perder a cabeça. Eu tenho que estar disposto ao martírio. Eu tenho que estar disposto à prisão. Porque os nossos irmãos do primeiro século, eles eram mártires. Shaul, Paulo, a tradição fala que ele foi decapitado, cortaram a cabeça dele. Quefá, Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo. Todos os emissários foram martirizados. O martírio é uma característica de um servo do Eterno. Claro, fala, pô, Tzadok, você prefere o quê? Morrer ou ficar vivo? Prefiro ficar vivo a ser assassinado, martirizado. É claro que eu prefiro isso a ser fuzilado. É claro. Mas o servo do Eterno tem que estar preparado. Meu irmão, minha irmã, quando o anticristo chegar, né, vai ser paredão de fuzilamento. Infelizmente, vai ser assim. A gente vai ser metralhado, né? Vai ser, né, não é arminha brincando, não. Vai ser sério o negócio. Nós temos que estar preparados. Isso está sendo gravado, que o futuro ouçam. Vou falar algo forte agora, hein? Você tem que estar preparado espiritualmente para o martírio, ok? Preparado para o martírio. Isso é algo muito forte. Seguindo o estudo, no tabernáculo, no Mishkan, havia paróchet. Paróchet era a cortina que separava, eram duas cortinas, a foto de cima. A primeira cortina era para você acessar o Kodesh, o lugar sagrado, e a segunda cortina era para você adentrar no Kodesh, a Kodashim, no Santo dos Santos. Eu tô falando você entrar, né? Não era você, era só o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos apenas em Yom Kippur. Então, não havia acesso ao homem comum. O lugar santo, os Kohanim podiam entrar, agora o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote em Yom Kippur. E qual é a simbologia da cortina? É que nós aprendemos que os sacerdotes funcionavam como mediadores entre o Eterno e os homens e que não se podia acessar diretamente ao Eterno. Então eles eram mediadores. Essa que é a simbologia que nós já estudamos. E como isso se aplica no tabernáculo dentro da nossa alma? Em nosso templo interior, o tabernáculo na alma, nós precisamos atingir a um grau de espiritualidade e de santidade no grau do sumo sacerdote para atravessarmos a cortina e ficarmos face a face com Hashem. Meu irmão e minha irmã, nós já acabamos de estudar que nós somos, e Quefá Pedro disse que temos que agir como sacerdotes do reino. Se nós temos que agir como sacerdotes do reino, você tem que entrar por trás da cortina. Você tem que atravessar a cortina para ficar face a face com o Eterno. Essa é a nossa missão de vida. Contemplarmos a glória de Hashem. Meu irmão, todo mundo que é religioso diz, eu desfruto da glória, eu desfruto da glória. Isso é para poucos, porque o sumo sacerdote era só um. Mas eu digo que nos dias de hoje, Yeshua disse que o caminho é estreito e a porta é apertada. Ou seja, caminho estreito, porta apertada, a verdade é para a minoria. A minoria vai atravessar essa cortina para se encontrar com Hashem. E eu conto para vocês uma linda parábola, uma parábola do Zohar. Eu vou até colocar aqui uma fotinho dessa parábola do Zohar. O que é isso? Você está vendo uma mulher aí atrás de uma cortina que parece um véu, ok? É uma mulher que está aí em uma cortina que parece um véu e você não consegue ver essa mulher com plena definição, ok? Você não consegue enxergar essa mulher com plena definição porque ela está por trás dessa cortina em forma de véu.
Isso é uma parábola do Zohar que eu conto para vocês agora. O Zohar conta uma história de uma princesa de um reino. E essa princesa, ela era muito famosa, todos falavam no reino que ela era uma mulher especial. E ela ficava no seu quarto gigantesco do palácio e ninguém via essa princesa. As pessoas andavam na rua, olhavam para o palácio, mas não viam a princesa. E as pessoas comentavam: como deve ser essa princesa? Será que ela é loura? Será que é morena? Será que ela é isso? Será que ela é aquilo? Como que é? As pessoas conversavam e imaginavam essa princesa. Ninguém sabia como era a princesa. E as pessoas olhavam para o palácio e especulavam como ela seria, ok? Mas havia os nobres da corte. As pessoas especiais da corte, elas podiam adentrar no salão da princesa. Mas eles entravam lá, mas eles viam a princesa, tal como aqui nessa fotinho. Eles viam a princesa por trás de uma cortina. Não viam toda a definição da princesa, eles viam uma penumbra, eles viam a silhueta da princesa, não conseguiam vê-la em total definição. Então vejam só, há uma diferença, porque o povão nem via a princesa. Os nobres entravam no salão e viam ela em penumbra, por trás da cortina. Ok? Mas essa princesa, ela tinha um amado. Um homem que ela amava. E quando o amado chegava para ver a princesa a sós com ela naquele aposento, o amado tinha autorização para puxar a cortina e olhar a princesa face a face. Face a face. E aí acaba a parábola do Zohar. O que essa parábola quer nos ensinar? Essa princesa, ela simboliza a Shekhinah, a presença de Deus. A presença de Deus existe. Mas para o povão, digamos assim, para a maioria das pessoas, as pessoas falam sobre Deus, conversam sobre Deus, mas nunca viram Deus. Nunca tiveram um relacionamento, nunca tiveram intimidade e comunhão com Deus. Os religiosos que existem por aí, a maioria é religioso, vai na sinagoga, vai na igreja, vai na congregação, vai para tudo quanto é canto, mas não tem intimidade, não tem comunhão nenhuma. Fala de Deus sem ter comunhão e intimidade com Deus. Esse é o povão, o cidadão comum. Os nobres, quem são os nobres? Os nobres são aqueles que já têm algum tipo de relacionamento com Deus, mas eles não têm acesso total à princesa, que é a presença divina, não têm acesso à princesa porque existe uma cortina separando. E aí eles imaginam e veem ela um pouquinho, eles veem ela um pedacinho da princesa. Agora, o amado da princesa, ele ama a princesa, ele tem autorização para estar a sós com a princesa e ele tem autoridade para abrir a cortina. E porque ele tem autoridade para abrir a cortina, ele tem autoridade porque ele é amado pela princesa. E ele tem intimidade, ele tem comunhão com a princesa, que é a presença divina, metaforicamente. O que essa parábola nos ensina é que para você puxar a cortina e ter acesso ao eterno, você precisa de comunhão, você precisa de amor, você precisa ser amado, você precisa estar ali diante de Hashem, numa relação de amor, abrir a cortina e olhar face a face.
mas somente aqueles que desenvolvem um amor. Você tem que estar com fome e sede de Hashem. Eu sempre costumo falar e repito, quem ora muito, busca muito ao Eterno. Quem ora pouco, busca pouco ao Eterno. E quem não ora nada, não busca nada ao Eterno, não busca nada do Eterno. Meu irmão, tá sedento e faminto é orar, é jejuar, é estudar as Escrituras, buscando as riquezas espirituais, é dar um testemunho de vida, porque quando a gente dá frutos de justiça, nós exalamos a presença de Hashem aqui na terra. Então, por que eu contei essa parábola do Zohar da cortina? Porque no templo e no tabernáculo havia uma cortina que só o sumo sacerdote poderia adentrá-la para entrar no Santo dos Santos. Eu quero, meu irmão, que você seja como o sumo sacerdote para abrir a cortina e adentrar no Santo dos Santos. Eu quero que você seja como esse amado da princesa na parábola do Zohar, para ter a autoridade de puxar o véu e entrar e ter essa comunhão e ter essa intimidade. Que nós possamos desenvolver isso, ok? Prosseguindo no tabernáculo da alma, o próximo elemento é Shulchan, é a mesa com os pães da presença, conhecidos como pães da proposição em português. O pão representava a riqueza, a fartura, representava a provisão do Eterno para com o povo no deserto. E Yeshua depois ele falou que ele é o pão da vida. Eu ministrei um estudo sobre isso. Então o pão representa a provisão do Eterno, que o pão é sinônimo de sustento, é símbolo de sustento, símbolo de alimento. Então o pão é a provisão e o pão também simboliza a gratidão. Porque se o Eterno nos dá o pão, que é o sustento, nós temos que ser gratos a Ele, porque Ele é o provedor de todas as coisas, ok? E nós entendemos também que o pão significa o banquete de comunhão com o Eterno. Como que a mesa, Shulchan, como que a mesa se aplica dentro da nossa alma? A simbologia da mesa dentro da nossa alma. Vamos ver. No nosso templo interior, que é o tabernáculo na alma, devemos sempre expressarmos gratidão a Hashem por toda a sua provisão, bem como reconhecer sua bondade em cada instante de nossas vidas, ainda que passemos por momentos difíceis. Também devemos ser gratos às pessoas. Meu irmão, a mesa é símbolo de provisão. Nós temos que entender que Hashem providencia todas as coisas. Nós estamos debaixo do sustento e da provisão do Eterno, e por isso que nós temos que ser gratos, agradecer ao Eterno por todas as coisas. Ainda que eventos negativos ocorram em nossas vidas, nós devemos ser gratos ao Eterno. Na fartura, seja grato. Na escassez, seja grato. Na saúde, seja grato. Na doença, seja grato. Nos dias de alegria, gratidão. Nos dias de tristeza também. Como ensinou o Rabino Shaul em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Por quê? Porque temos que agradecer, porque o Eterno é provedor de todas as coisas. E nós temos que ser gratos a Ele e, digo também, sermos gratos às pessoas, porque as pessoas são usadas aqui na terra para nos abençoar e nós temos que ser gratos àqueles que nos abençoam, ok? Então a questão é, muitas pessoas às vezes são gratas ao Eterno e são ingratas aos homens, o que é um erro, porque o Eterno usa o homem para abençoar o próprio homem. E nós devemos ser gratos. Meu irmão, está passando um momento de dificuldade, de luta, de dor. A vida está complicada.
continue sendo grato, continue louvando, porque há poder quando nós louvamos ao Eterno, ok? Todo mundo se lembra do episódio da prisão de Paulo e Silas, na prisão que eles estavam presos numa situação terrível, e mesmo assim eles louvaram, e a cadeia quebrou, desmoronou tudo, houve uma destruição do local, uma destruição por quê? Porque eles estavam louvando. Louvar não é só cantar, não. Não, muita gente acha que louvar é cantar, é exaltar, é agradecer, é ser grato ao Eterno por tudo que ele faz e por tudo que nós estamos passando, coisas boas e coisas ruins também. O outro elemento que nós sabemos que existia no tabernáculo era a menorá, que é esse candelabro com 7 braços, e a menorá tem várias simbologias que nós estudamos, toda simbologia ligada à luz, porque o Eterno é luz, a Torá também é chamada de luz, Yeshua é a luz do mundo, Israel deve ser a luz dos gentios. Todos esses são os significados da menorá que nós já estudamos semanas atrás. A menorá emitia uma luz muito forte e essa luz simboliza que nós também devemos ser luz. E como que funciona a menorá dentro da nossa alma? Como que a menorá no tabernáculo na alma? Bem, no nosso templo interior, o tabernáculo na alma, temos que brilhar a luz do Mashiach através de nossas boas ações, orações e resgate dos perdidos. Devemos levar esta luz a todas as pessoas em todos os lugares e não apenas nos recintos religiosos. Meu irmão, é fundamental entender que você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser uma menorá viva e emitir a luz de Hashem para aqueles que estão em trevas. Meu irmão, às vezes eu repito muito essa questão de luz, que até é o símbolo, né, da nossa congregação, Binei Or, os filhos da luz. Nós somos chamados para sermos filhos da luz, porque nós temos que brilhar. E o grande problema e a crítica que eu tenho aos discípulos de Yeshua aqui na Terra, que nós não estamos brilhando. As pessoas estão em carnalidade, estão no pecado, estão fazendo tantas coisas. É só ver as postagens de pessoas que dizem que servem ao Eterno no Facebook. Muitas vezes é coisa carnal. Muitas vezes é coisa mundana. Muitas vezes são coisas que não edificam. Eu fico abismado com pessoas que dizem que servem ao Eterno postando sujeira. Meu irmão, para que isso? Para que isso? Isso é uma abominação. Nós temos que iluminar o mundo, porque existe uma menorá dentro de nós. E nós sabemos que a Torá a chama de Ner Tamid, é a lâmpada contínua, a lâmpada que nunca se apaga. Olha a simbologia. A lâmpada nunca se apaga. No templo está sempre brilhando. Mas eu digo para vocês, muitas pessoas apagaram o seu próprio brilho interior. Muitas pessoas apagaram a sua própria luz e não acendem mais. E aí é algo terrível, que você perde a graça, você perde a Shekhinah, você perde a presença divina. Quantas pessoas que eu conheço, e você deve conhecer também, que serviam ao Eterno, que brilhavam e hoje não brilham mais, estão opacas, estão vazias. Meu irmão, que você deixe a menorá brilhar dentro de você. Um outro elemento do tabernáculo era o Misbar HaKetoret, o altar do incenso. E nós estudamos semanas atrás, eu repito a simbologia do altar do incenso. O altar do incenso simboliza o aumento da presença do Eterno, simboliza o elo, a ligação entre o homem e o Eterno,
simboliza 3, as orações do povo subindo ao santuário celestial. E 4, simboliza o incenso queimando, que exalava um perfume agradável. Isso simboliza o bom perfume do Mashiach, 2 Coríntios 2,15. Então, toda essa é a simbologia do altar do incenso. O altar do incenso é tão interessante que o Talmud, no Tratado de Yoma 39b, diz assim: as cabras de Jericó costumavam espirrar por causa do odor do incenso. As mulheres de Jericó não precisavam se perfumar por causa do odor do incenso. A noiva em Jerusalém não precisava se perfumar por causa do cheiro do incenso. Vejam, meu irmão, Jericó, diz Flávio Josefo, que distava 150 estádios romanos de Jerusalém. Numa medida de hoje, 29 quilômetros. O Talmud fala que as cabras em Jericó, ou seja, 29 quilômetros, elas sentiam o odor do incenso perfumado e espirravam. Diz o Talmud que as mulheres de Jericó, ou seja, a 29 quilômetros, elas não precisavam se perfumar, porque o cheiro do perfume era tão grande que chegava a 29 quilômetros de distância. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que o bom perfume de Yeshua tem que ir longe. O altar do incenso dentro da nossa alma, como que ele funciona? No nosso templo interior, que é o tabernáculo na alma, nós temos que trazer a presença de Hashem ao mundo através da Tefilá, da Tzedakah e Gemilut Hassadim, traduzindo oração, caridade, entre aspas, e boas obras. Nós temos que exalar o bom perfume do Mashiach. Nós temos que exalar tudo isso, meus irmãos. Temos que ter uma vida exalando esse perfume. Temos que ter um altar do incenso dentro de nós, e dentro de nós o altar do incenso vai exalar esse perfume para contagiar as pessoas. Vejam, oração. Vou falar algo interessante. Percebam. Nós estamos vivendo momentos terríveis no Brasil, em que há uma grande luta política entre direita, esquerda, centrão, etc. Eu vejo muitas pessoas aí que dizem que servem a Yeshua, de um lado, de outro, e um atacando o outro. Mas vejam, por trás de tudo existe uma batalha espiritual que nós devemos orar pelo Brasil, orar pelas autoridades. Tem muita gente aí que eu conheço que serve ao Eterno, que é muito bom em xingar o Supremo Tribunal Federal. Mas eu pergunto, por que a pessoa não está orando? Repito, gente, você pode discordar do STF, como eu discordo. Agora, não é uma conduta correta xingar ou ficar com mimimi e blá, blá, blá. Vou fazer até um trocadilho. O servo do Eterno não deve ser pessoa de blá, blá, blá. Deve ser pessoa de tefilá, de oração. Pô, vamos orar pelas autoridades, vamos orar pelo cenário econômico, vamos orar por uma série de coisas. Repito, politicamente, nós temos o direito de discordar. Agora, não é correto ver gente aí de quipá na cabeça xingando ministros, ofendendo, insultando. Repito, meu irmão, eu tenho muitas críticas ao Supremo, mas não adianta ficar, sabe? É conduta vil. Repito, vamos perder tempo em oração. Ok? Deixa de blá, blá, blá e vai para tefilá, entendeu? Deixa de blá, blá, blá e vai para oração. Porque
nós podemos, repito, ser críticos, que eu vejo coisas no Brasil que eu fico revoltado, sim. Eu vejo muita coisa no Brasil que eu fico revoltadíssimo. Agora, a questão é que ofender pessoas, isso não vai resolver nada, entendeu? Não vai resolver nada, sabe? Corruptos. Vou falar uma coisa, eu, até pela minha profissão secular, eu não tenho nenhum apreço pelos corruptos, já botei muitos corruptos na cadeia, já capitaneei várias operações com a Polícia Federal, fui na casa de corruptos e prendi corruptos que foram algemados e vi todo mundo sendo lançado no camburão da Polícia Federal. Já participei disso, né? Agora nem sei onde tá, que eu não guardo, mas isso já passou em muitas matérias de televisão, operações que eu participei. Agora eu vou falar uma coisa. Quando eu fiz Techuvá, o que eu comecei a fazer? Hoje, se um corrupto é preso, ele tem que ser preso sim, porque é corrupto. Claro que ele tem que ser preso, mas eu vou orar para que ele se converta. Ok? Uns 2 meses atrás, eu coloquei um pedófilo na cadeia. Mas eu vou ter prazer nisso? Não, eu vou orar para que a pessoa se converta. Se o sujeito é pedófilo, tem que ser preso? Tem que ser preso sim. É claro, ele não pode ficar solto. Mas eu oro para que ele se arrependa e se torne um servo do Eterno. Então, só para você entender, eu cumpro o meu papel na vida secular. É corrupto? Vai para a cadeia? Vai. É pedófilo? Vai para a cadeia? Vai. Mas eu oro por essas pessoas. Não vou ter ódio no coração, não vou rogar praga, ok? Então, que isso seja um alerta para nós. Nós temos que orar pelas autoridades, ok? Temos que fazer tzedaká, caridade, ajudar ao próximo, praticarmos atos de bondade. Tudo isso é o altar do incenso queimando dentro de todos nós, ok? Eu gostaria, só para finalizar e ir para o último tópico para a gente fechar a aula. O altar do incenso exalava aquela fumaça do incenso, aquela fumaça do perfume. Eu quero que você exale uma fumaça de oração, uma fumaça de fazer caridade, de ajudar o próximo, uma fumaça de boas obras, que você tenha um altar do incenso exalando essa fumaça dentro do teu ser. E por fim, o elemento principal do Mishkan, que eu não poderia deixar de falar, que é o último que nós vamos analisar, é Aron, a arca, conhecida também como Aron Habrit, a arca da aliança. A arca da aliança tinha vários simbolismos. Ela representava a aliança do Eterno com o seu povo. 2, ela representava a presença do próprio Eterno. 3, ela representava a santidade. Tanto é que ninguém podia tocar na arca assim, né? Tocou na arca, todo mundo lembra de Uzá, que morreu. A falta de santidade levava o homem a morrer tocando na arca. Então, a falta de reverência. Então, a arca representa a santidade de Hashem, que nós devemos ter santidade. E dentro da arca, você sabe que tinha as 2 tábuas da Torá, dos 10 mandamentos, Aseret Hadibrot. Então, a arca simbolizava o quê? Que o homem deve obedecer a Torá, ok? O homem deve obedecer a Torá. Então, como que nós aplicamos isso? Como que é a arca dentro da nossa alma? Pegando todos esses elementos, como que é a arca dentro da nossa alma? Eu cito o Rebbe de Lubavitch, ele diz assim: em nosso santuário interior, a arca onde ficava a Torá representa o estudo da Torá. Quando estudamos a Torá, nós nos enchemos da essência divina. Quando praticamos as mitzvot, os mandamentos,
nós infundimos a essência divina ao mundo. Então, meu irmão, com base nessas lições, ele está nos ensinando que a arca representa o estudo da Torá, mas também representa a prática das mitzvot, a prática dos mandamentos. Quando praticamos os mandamentos da Torá, nós estamos em conexão com a arca dentro da nossa alma. Então, a arca da nossa alma é o estudo, mas também é a prática, porque a prática da Torá, a prática das mitzvot, faz com que nós venhamos a infundir a essência do eterno no mundo. E é por isso que eu falo que sirva de alerta para muitas pessoas. Muita gente está estudando Torá, e eu digo, não adianta nada. Não adianta estudar Torá, nós temos que praticar Torá, nós temos que vivenciar Torá. E essa é uma grande crítica que eu tenho a muitas pessoas que dão aulas maravilhosas, ok? Dão aulas maravilhosas sobre a Torá, mas têm um péssimo testemunho de vida. Pessoas orgulhosas, pessoas prepotentes, pessoas arrogantes, pessoas gananciosas que fazem da Techuvá comércio. Não vou citar nomes, mas muitas e muitas pessoas que dão aula no judaísmo messiânico que estão aí na internet. Isso é um fenômeno, não é só brasileiro não, né? Senão alguém vai falar, Tzadok fala isso como se o Brasil fosse ruim e tudo fosse bom, o mundo inteiro. Não! Em tudo, Estados Unidos, todo canto do mundo também, Israel, Inglaterra, Austrália, tudo quanto é canto do mundo, tem gente séria e gente desonesta. Então isso não é um problema só do Brasil. Mas enfim, muita gente dá aula maravilhosa de Torá, mas não vive a Torá. Ou seja, a pessoa não tem conexão com Aron, com a arca. A arca, meu irmão, é estudar Torá, mas cumprir Torá, cumprir mitzvot, para difundirmos a essência de Hashem no mundo. Aqui no Brasil, digo, pessoas que eu conheço, gente, pessoas que estão no adultério, estão na fornicação e estão montando cursos para dar aula de Techuvá. Como pode isso? A pessoa montando curso, cobrando um dinheirão e a pessoa está na imoralidade sexual. Como que a pessoa pode ensinar Torá se ela não vive nada de Torá? Se vivesse de Torá, a pessoa estaria casada até hoje com a mulher e com os filhos. Como que a pessoa faz fornicação e está dando aula de Torá, cobrando um dinheirão para dar aula de Torá? Como que a pessoa monta curso, né? Repito, gente, não tô... Tzadok tá mandando indireta pra alguém, né? Sempre tem alguém que veste a carapuça. Teve um vídeo que um rabino aqui do Brasil, mercenário, ficou revoltado comigo. Aí, você tá falando de mim. Veja, se o sujeito vestiu a carapuça, o problema é dele. Mas eu não tô falando de ninguém, não tô falando do rabino A, B, C. Eu tô falando em tese de pessoas que eu conheço, mas não tô querendo identificar pessoas, que minha intenção não é criticar pessoas. Minha intenção é criticar condutas. Então vejam, um sujeito que se separou, que tá no adultério, que tá na fornicação, o outro que tá roubando dinheiro, que tá ganhando dinheiro, que tá enriquecendo, essas pessoas não têm qualificação espiritual para ensinar Torá. Tzadok, mas o sujeito sabe muito. Mas Torá não é conhecimento, Torá é vida. Ok? Torá não é conhecimento, Torá é vida. É o conhecimento vivenciado. É isso que a Hassidut ensina. Então, meus irmãos, a arca da aliança dentro de nós é uma arca que nos leva a estudar Torá, mas a praticar Torá. E se alguém não está praticando, essa pessoa não tem autoridade nenhuma. E, repito, eu já falei algo uma aula passada e agora eu vou falar de novo, que é algo forte. Dar uma boa aula de Torá até um ateu pode dar. Se ele for inteligente, ele vai pegar livros, ele vai ler, e ele dá uma excelente aula. Um feiticeiro
pode dar uma excelente aula de Torá. É só ele estudar. Um espírita pode dar uma excelente aula de Torá. Ele estuda e ministra. Então, meu irmão, nunca seja seduzido pelo conhecimento de alguém. Nunca, o fulano dá uma boa aula. Isso não quer dizer nada. Você tem que ver o testemunho. E se você não conhece o testemunho de vida, você não vai ficar ali com a pessoa. Por quê, meu irmão? Porque Torá mexe no mundo espiritual, mexe com principados, com potestades, mexe com guerra espiritual. Há uma guerra espiritual sendo travada. E se você se ligar no conhecimento do sujeito que está com o pezinho nas trevas, você vai ser abatido. Por quê? Porque o problema do homem no Gan Eden foi a árvore do conhecimento. Muitos me mandam, Tzadok, eu quero conhecimento, eu quero conhecimento, eu quero conhecimento. Eu falo, meu filho, o conhecimento é a causa da queda do homem. O conhecimento que fez Adão pecar. Não queira o conhecimento. Queira o conhecimento celestial vivenciado na prática. Ok? Aí sim, isso é o correto. E eu termino essa lição fazendo uma última citação. O Rebbe de Lubavitch diz assim: de fato, pode-se dizer que, reconstruindo os nossos santuários internos, ao despertarmos a centelha de Mashiach dentro de nós, agimos como um catalisador coletivo para Mashiach, trazendo a redenção à tona. Ao permitirmos que a presença divina habite abertamente dentro de nós, juntos causamos a revelação de Mashiach e a reconstrução do templo. Meu irmão, essa frase é profunda e tremenda. O grande Rebbe de Lubavitch está ensinando que nós temos que reconstruir o nosso santuário interno, que é o tabernáculo na alma. E quando nós reconstruirmos o tabernáculo na alma, nós estaremos agindo como um catalisador coletivo para que Mashiach venha. Então, Yeshua, ele se revelará quando houver a reconstrução do nosso tabernáculo interno, do nosso santuário interno, que é o santuário da alma. E é por isso que é óbvio. Por quê? Porque isso gera arrependimento. E o Talmud em Sanhedrin 97b diz que para chegar à era messiânica só basta o arrependimento. Então você e eu precisamos nos arrepender todos os dias e crescermos. Precisamos erigir o nosso templo interior. Nós temos que entender que a nossa verdadeira essência espiritual é cumprirmos as mitzvot, os mandamentos da Torá. E quando fazemos isso, nós realizamos a vontade de Hashem. Através do cumprimento dos mandamentos, nós construímos tijolo por tijolo o nosso santuário interior. Quando Yeshua HaMashiach retornar, que ele possa encontrar o nosso templo interior totalmente construído, santificado e consagrado. Meu irmão, Yeshua, ele vai voltar. E eu pergunto para você, o que ele encontrará dentro do seu ser? Será que ele encontrará o Egel Hazahav, o bezerro de ouro? Ou ele encontrará o Mikdash, o santuário da tua alma, um local sagrado, com pureza, com arrependimento, com santidade, com oração, com boas obras, com tzedakah,
estender a mão aos perdidos, ajudar os necessitados, com Gemilut Hassadim, com atos de bondade. O que Yeshua encontrará dentro do nosso coração? O bezerro de ouro ou o santuário, o local em que Hashem habita? Essa é a pergunta para a nossa meditação e nós vamos orar e depois vamos abrir para perguntas. Akadosh Baruch Hu, o santo bendito seja. Hashem, nós levantamos essa tefilá, essa oração a Ti, para que hoje, Pai, o santuário que está caído, a tenda caída, ela seja levantada. Muitas pessoas que nos ouvem podem estar com os santuários caídos e que esse santuário seja erguido. Muitas pessoas podem estar com o coração tomado pelo bezerro de ouro. Quebra, Hashem, quebra o bezerro de ouro dentro do nosso ser. O orgulho, a vaidade, a prepotência, o amor ao dinheiro, a ganância, o materialismo, a vaidade denominacional. Eterno, nós precisamos nos consagrar a Ti como um templo, porque templo é Mikdash, significa santuário, um local sagrado, e Hashem só habita em corações limpos, em corações puros, porque Hashem não habita no meio da imundície. Hashem é luz, e por isso ele não habita no meio das trevas, pois onde há Hashem, as trevas não existem. E por isso que nós clamamos para que nós venhamos a destruir o Egel, o bezerro dentro do nosso ser, que as trevas possam ser mandadas para longe, para que a nossa menorá na alma, ela brilhe de forma intensa, de maneira profunda, iluminando as nossas vidas e iluminando também a vida dos perdidos. E que nós possamos, Hashem, nós possamos estar totalmente à Tua disposição, que o altar da nossa alma faça sacrifícios, venhamos a sacrificar os nossos desejos carnais e tenhamos o entendimento que uma vida digna de ser vivida é uma vida que só temos um propósito de sacrificarmos o nosso eu, que diminua o eu, para que Tu possas crescer dentro de nós. Eterno, tal como a Torá relata que a Tua glória se manifestou no tabernáculo, que a Sua glória possa se manifestar em nossas vidas. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Hashem, que todos os nossos atos do cotidiano existam para Te glorificar, para Te louvar, para Te agradecer, que tenhamos uma vida de gratidão completa, porque nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Ti, porque fomos comprados com um bom preço. Nós oramos e Te agradecemos, Shem Yeshua HaMashiach. Amém ve Amém.